sou Karine Arruda e começamos agora mais uma edição do TRT Entrevista. Nesta terça-feira, 25 de julho, celebramos o Dia Mundial Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A data é uma simbologia, uma forma de representar e lutar também contra as dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras na sociedade e no seu dia a dia. Para falar sobre esse tema e os movimentos que surgiram para lutar contra o racismo, a gente está agora com a presidenta do Imune MT, Antonieta Costa. Antonieta, seja muito bem-vinda ao TRT Entrevista. Obrigada, é um prazer poder estar aqui para esse bate-papo, né, sobre nós, mulheres negras. Isso é muito importante. Antonieta, para a gente começar a explicar também para quem está nos ouvindo, o que significa essa data, como que ela surgiu, quando surgiu? Conta para a gente. O Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe, conhecido como o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Ela surge lá em 1992, né? No encontro em São Domingos, na República Dominicana, onde se reuniram 300 mulheres de 32 países para discutir a situação da mulher negra na América Latina e no Caribe. E aí, por que essas mulheres reuniram? Elas se reuniram por conta de todas as mazelas que nós, mulheres negras, estávamos enfrentando e enfrentamos ainda, né? A questão da exclusão, a questão da violência, mercado de trabalho, né? Então, são todas essas situações que essas mulheres pautaram, mas esse encontro ele foi conduzido pela ONU. A ONU chama para esse encontro e no primeiro encontro de mulheres negras na América Latina do Caribe surge aí, né, o nome, a data, né, que a gente começa a celebrar, né? Perfeito, Antonieta. E você falou em mazelas. Atualmente, quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios enfrentados pelas mulheres negras, tanto na América Latina, quanto no Caribe, quanto no nosso próprio estado, o Mato Grosso? É implementar uma política antirracista. Nós não temos uma política antirracista, entendeu? A gente precisa parar de pontuar datas, né? A gente pontua 20 de novembro, a gente pontua 25 de julho. Para instituir uma política antirracista, é necessário políticas públicas, mas políticas públicas efetivas. E quando eu falo de política pública efetiva, eu estou falando políticas públicas na saúde, na educação, na segurança pública e em todos os órgãos que compõem esse sistema público de atendimento à comunidade. Porque é onde a gente está. Não dá para falar que nós temos um Estado antirracista se dentro das políticas do meu Estado não está incluído essa diversidade. Então, a gente precisa repensar, a gente precisa estimular para que todos os órgãos, eles implementem uma política antirracista, né? Porque aí a gente vê que a mudança começa a acontecer. Perfeito, Antonieta. E até falando nessa questão de faltas de políticas públicas. Pode ser por conta dessa falta de políticas públicas que surgiram muitos movimentos, muitos institutos, organizações, associações para combater o racismo e propor, querendo ou não, essa igualdade. Cita pra gente alguns que já existem e como eles funcionam, por favor. A gente tem a AMNB, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Né? É um grupo que também faz parte desse grupo, estava lá na formação quando a ONU chamou em 1992, que discute propostas, propõe e discute política pública para a mulher negra, né? A gente também tem a rede de mulheres negras, né, do enfrentamento contra a violência. A gente tem o Fórum Nacional de Mulheres Negras, né? A gente tem grupos nos seus estados. São grandes grupos, né? A gente que discutem, né, a questão das mulheres negras, né? Tem grupos que são maiores e são específicos, né? Tem grupos dentro do movimento social, né, nos outros estados que também discutem essa pauta de gênero e raça, né? Então, a gente
tem aí fomentado essa discussão, fomentado também a perspectiva de discutir os recortes. Porque eu falo, olha, eu estou discutindo a questão das relações raciais, mas eu não faço recorte, porque a gente é um grupo diverso, né? E então nós, mulheres negras, estamos em todos esses espaços, porque a mulher negra é mãe de um homem negro, né? A mulher negra pode ser esposa de um homem negro, então ela tem esposa, ela tem filho, ela tem companheira também que pode ser mulher preta. A gente precisa discutir todos os espaços que permeiam as questões das relações étnico-raciais e que são impactantes para a nossa vida. Porque a gente fala muito numa sociedade justa, igualitária, com o princípio da equidade, mas a gente, na prática, não sente isso. Para sentir que tá acontecendo e efetivamente isso é importante, a gente precisa olhar os dados. Como que tá os dados de violência do nosso país, do nosso estado, do nosso município? Por quê? Porque se eu não fazer essa análise, e análise não somos nós, mulheres pretas, que fazemos. O que a gente está dizendo aqui é que vocês precisam prestar atenção nos dados, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública, os dados da educação, os dados da saúde. Quem morreu mais na pandemia? A gente precisa fazer essa análise para a gente poder entender e compreender a necessidade de implementação de políticas públicas, né? A necessidade de discutirmos mais, de unir os pares para poder mudar uma sociedade. Uma sociedade, ela não se muda sozinha. A gente precisa escutar quem trabalha com as pautas para poder mudar. Não adianta eu amanhecer e acho que tenho que fazer uma discussão de mulheres negras, mas eu nem sei por onde começar. Eu sei que tem problemas, mas qual o problema? Onde que eu vou atacar esses problemas que estão aí? Então é necessário a gente parar, discutir políticas públicas para diminuir o impacto do racismo em uma sociedade, sabe? É entender que são vários fatores que influenciam nesse processo. E esses vários fatores, eles precisam ser analisados, né? E a gente precisa também estimular a escuta, sabe? Porque quem morre mais? Aonde estão essas pessoas que morrem mais? Quando Mato Grosso, no 15º anuário, estava em primeiro lugar em número de feminicídio, quem morreu mais? Né? Cadê a política de monitoramento? Aí passa para o 16º Anuário Nacional de Segurança Pública, que não somos nós que fazemos, quem faz é a Secretaria de Segurança Pública, que passa para a Nacional e ela faz esse levantamento. O que diz ali que estamos em primeiro lugar, depois de estar em primeiro lugar em número de feminicídio, passamos para o 3º, no 16º Anuário Nacional de Segurança Pública, mas quem está em primeiro? Quem está em primeiro é o estupro de vulnerável de 0 a 17 anos. E para a gente mudar, a gente tem que saber o que está acontecendo para mudar. E quando a gente não melhora esses dados, porque ainda já saiu agora, acho que foi semana passada, a gente está no processo de análise do 17º anuário, mas a gente precisa entender por que Mato Grosso ainda está em primeiro lugar nessas mazelas que afetam prioritariamente as mulheres, porque quem que é mãe dessas crianças que foram violentadas nos seus direitos através do estupro, né, de 0 ano, né? Estou falando de estupro de criança de 3 meses, 1 ano, recém-nascido. Então a gente precisa entender isso para poder compreender, fazer um estudo e o que a gente precisa fazer para melhorar. Por que a gente está em primeiro lugar nessa situação? Então a gente não está dizendo aqui que não está fazendo. Nós estamos apontando que o que está fazendo não está dando certo. E se não está dando certo, a gente precisa mudar. Porque o que não deu certo custou a vida de Maria, Ana, Joana. Então a gente precisa entender que esse contexto é perigoso, mas é muito mais perigoso para as mulheres pretas. Porque eu sou Antonieta, mulher preta, né? 1,5 m, gordinha, professora. Mas quando eu saio da porta da minha casa para fora, eu sou apenas uma mulher preta. Perfeito, Antonieta. É preciso analisar esses dados, esses números, verificar
o que está falhando nessas situações. O bate-papo de hoje é com a presidenta do Imune MT, Antonieta Costa. Estamos falando sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e sobre as dificuldades que vêm sendo enfrentadas por essas mulheres na nossa sociedade. Antonieta, falando sobre os grupos, sobre os movimentos, a gente tem o Imune MT, tem o Centro Cultural Casa das Pretas. Como é que eles funcionam, o que eles são, quando começaram a atuar? Você conta pra gente um pouquinho? Conto sim. E é bom vocês também saberem. É bom saber, primeiro, que existe o Instituto de Mulheres Negras. O Instituto de Mulheres Negras ele surge em 2002 com a necessidade de uma discussão de gênero e raça que não tínhamos no Estado, né? Eu já era militante do movimento negro, né? Meu pai, Geraldo Costa, fundou o movimento negro no Estado de Mato Grosso. O Grupo de União e Consciência Negra ele surge, né, a partir do final da década de 79, começo da década de 80. E nessa trajetória, em 2002, não tinha discussão sobre as mulheres. Surge o Imune. O Imune sempre fez o trabalho nas comunidades, nas bases, discutindo, escutando as mulheres, né? E aí, com o passar do tempo, chega uma pandemia. E aí a gente não tinha como vai fazer, né? A gente precisava de um espaço mais amplo para reunir, né? Colocar as ações. Nós já tínhamos a ideia de que queríamos uma sede e conseguimos, né? No Centro Histórico, um espaço, nós alugamos esse espaço e lá se tornou o Centro Cultural Casa das Pretas. O Centro Cultural Casa das Pretas, que até então era a sede do Instituto de Mulheres Negras, vira um centro cultural. E aí esse centro cultural ele tem um impacto em uma sociedade que sentia falta de um espaço em que eu posso me identificar com a minha negritude, né? A minha negritude nas diversas fases. Às vezes eu sou uma mulher preta, de pele menos retinta, né? E por isso que a gente fala muito da questão do fenótipo, né? Porque o meu fenótipo, né? Você olha uma mulher preta. Tem fenótipo que a mãe é negra, os avós são negros, mas teve um pai branco, então o fenótipo, o cabelo, ele sai um cabelo afro, um cabelo que a gente fala, o cabelo pichaí, o cabelo crespo, como as pessoas querem falar, só não é ruim, né? Porque que mal fez o nosso cabelo para as pessoas. Isso. Mas essas pessoas, elas também se identificam e são da origem negra. Então, ali a gente começa a fazer várias ações. Lá nós temos uma afroteca comunitária. Essa afroteca foi construída através da Lei Aldir Blanc do Estado, da CECEL. A gente constrói também uma exposição de representação dos orixás, que também foi pela Lei Aldir Blanc. Está lá para as pessoas, para diminuir a intolerância religiosa. A proposta é diminuir a intolerância religiosa. Não é para que ninguém seja de religião de matriz africana, mas que eu possa entender, né, essa coisa de endemonizar as religiões de matriz africana. Ela começa um processo de desconstrução na Casa das Pretas. Aí a gente tem também salas de exposição. Nós temos aulas de inglês gratuita na quarta-feira. Tem uma taxa colaborativa, se a pessoa não tiver, faz do mesmo jeito, de R$25. Então as aulas são gratuitas, né? O recurso é mesmo para comprar as coisas do básico, o café, o papel higiênico, mas assim, as aulas são gratuitas. Quinta-feira a gente tem aula de inglês. No sábado a gente tem aula de inglês e francês, né? Nós temos uma equipe maravilhosa lá de professores e a gente não dá um curso, na verdade, são oficinas, porque nós não somos uma escola de idiomas, mas a gente também tem várias ações ali, tem um espaço para roda de conversa, e inclusive hoje a gente tem roda de conversa, na verdade. É bom acessar o nosso Instagram para poder ficar por dentro. E a Casa das Pretas começa esse movimento, que também não é só ali. O Instituto tem a Casa das Pretas, mas o Instituto faz também o trabalho nas comunidades, né? A gente tem aí uma atividade no Dr. Fábio II, no Alto da Serra, e as comunidades também a gente quer chamar a atenção, aproveitar o espaço, para que as mulheres que quiserem entrar em contato com a gente, quiser fazer uma reunião, quiser discutir sobre várias pautas, as pautas elas podem apontar. O Instituto está pronto, é só nos acessar no nosso e-mail, chamar, pedir uma roda de conversa ou ir mesmo na Casa das Pretas, em frente à Praça da Mandioca, vai poder nos conhecer, bater um papo, a gente agenda uma visita e a proposta é estimular mulheres, a gente precisa falar mais,
né? A mulher fala muito, não, mulher fala muito pouco. A gente ainda fala pouco, a gente precisa falar mais, né? A gente tem que falar mais, mas a gente tem que falar mais do que nos afeta. A gente precisa falar mais daquilo que está prejudicando a nossa vida, a vida da nossa família. A gente precisa também não só falar, a gente precisa denunciar todas as formas de racismo, discriminações e intolerâncias. Porque a gente não muda, não dá para fazer revolução no conforto. A gente precisa sair desse conforto que a gente está aqui quando a gente vê um ato de racismo, quando a gente vê um ato de intolerância, seja ela qual for, né? Quando a gente vê as discriminações diversas, misoginia, homofobia, xenofobia, racismo, a gente precisa denunciar, porque isso é crime e o crime tem que ser tratado de uma outra forma. Mas a gente também precisa falar muito o que a gente faz. Começa agora a política do bem viver. A gente precisa falar do bem viver de nós, mulheres negras. Como que a gente está fazendo com esse bem viver? Até eu estava discutindo, porque a gente trabalha tanto, a gente está preocupado com o filho, com a família, com a casa, com o dinheiro, que é sempre falta, né? Um milhão de coisas ao mesmo tempo. Um milhão de coisas ao mesmo tempo, que a mulher a sobrecarrega ainda. E nós, mulheres, como que a gente está? Como que está a nossa vida? Que dia eu paro para discutir eu, mulher, cidadã, né? Então a gente precisa ainda pensar no bem viver e essa é uma das diretrizes do Movimento de Mulheres Nacional, quando fizemos a Marcha das Mulheres Negras em 2015, que é a Marcha das Mulheres Negras contra a violência, o racismo e pelo bem viver. Perfeito, Antonieta. O TRT Entrevista de hoje conversou com a presidenta do Imune-MT, Antonieta Costa. Antonieta, muito obrigada pela sua presença aqui e por ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço e quero dizer o quanto a gente é bonito. O quanto as mulheres negras são bonitas. Porque todas as mulheres, as brancas, as indígenas, né? As mulheres japonesas, chinesas, né? Que a gente fala de orientais, são lindas. E cada um tem a sua diversidade. E eu quero encerrar minha fala, deixando aqui uma música para nós, mulheres negras, nesse 25 de julho, Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, né? Dizer para você pode, você consegue, você é capaz, porque você é tudo isso. Você é bonita, você é inteligente. E quero dizer o seguinte, o seu cabelo é lindo, né? E tem uma música de um amigo, o Maurício Poeta, que ele fez uma música para contrapor outra que discriminava a gente pelo cabelo, que diz assim: nega do cabelo duro, joga o pente fora, não faz mais enê. Nega do cabelo duro, assim desse jeito é que eu quero você. Seu cabelo não me espeta quando eu vou lhe beijar, não enrosca nos meus braços quando eu vou lhe abraçar. Joga o seu pente fora e cante esse refrão. Eu quero essa nega assim mesmo, eu falei, com esse cabelo durão. Eu quero essa nega assim mesmo, eu falei, com esse cabelo durão. Axé, fique bem, abraços. Perfeito! E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do TRT Entrevista. Para você que chegou no finalzinho da edição de hoje, pode acompanhar as reprises lá no nosso YouTube ou também na Rádio Agência TRT, que fica disponível no nosso site, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima edição.